Boa tarde a todos. Então, nós vamos dar continuidade às atividades do Laboratório de Pesquisa Social, do Departamento de Sociologia. Hoje nós teremos então a conferência da professora Ana Vinha, Gênero e Trajetórias Seletivas, Diferenças do Mundo do Crime a partir de uma perspectiva longitudinal. A professora Ana Vinha é professora e pesquisadora do Departamento de Sociologia, Faculdade de Ciências Sociais da Universidade de La República do Uruguai, especializada em temas relativos à sociologia do crime e da violência, assim como em políticas penitenciárias. Ela está fazendo aqui um pós-doc conosco, na verdade, um pós-doc, como professora visitante, por um mês aqui no nosso departamento. Então, tivemos a possibilidade aí de convidar dela a fazer essa atividade. Agradeço a disposição aí de apresentar o seu trabalho. Deixei livre para a professora falar em espanhol ou português, aí, dependendo da escolha. Agradeço. Então, passo a palavra. Boa tarde a todos e todas. Para mim é um prazer estar aqui com vocês, ter a oportunidade de compartilhar o meu trabalho aqui no laboratório e no departamento, e agradeço o convite, especialmente a Marcos. Vou tentar falar o meu melhor portunhol, mas se vocês não compreendem alguma palavra, alguma expressão, por favor, falem para mim, perguntam, por vontade. Bom, como Marcos disse, o trabalho é sobre as diferenças de gênero nas trajetórias delitivas, com especial ênfase no processo de desistimento delitivo. Essa palavra desistimento vem do verbo desistir, que é o abandono do mundo do crime. Então, a apresentação vai ter esta estrutura. Vou apresentar o problema de pesquisa, o problema de investigação, e vou centrar a discussão conceitual em algumas dimensões. Em primeiro lugar, a abordagem clássica do assunto da comissão reiterada de crimes ao longo da vida das pessoas. Logo, vou me deter na relação entre a idade e o crime, para logo focalizar na ideia de desistimento delitivo e também no vínculo entre gênero e delito. Logo vou apresentar brevemente os objetivos, a estratégia metodológica que utilizei na pesquisa, e os resultados. Tem uma parte que se derivam das estatísticas oficiais, os dados sobre criminalidade do Poder Judicial de Uruguai, e também uma parte mais qualitativa, derivada dos relatos, dos discursos de pessoas, homens e mulheres, que se encontravam atravessando diferentes estágios das suas carreiras criminais ou das suas trajetórias. Bom, como ponto de partida desta ideia das diferenças de gênero nas trajetórias delitivas, uma advertência prévia é que eu vou trabalhar a ideia de crime de uma perspectiva legalista. Isto é, não vou discutir os interesses que perseguem os grupos dominantes, que têm a possibilidade de definir o que é legal e o que não é, que é uma discussão clássica, principalmente da teoria crítica, mas vou, por uma questão prática, adotar a perspectiva legalista, que é o que a lei define como crime, é crime, o que não. Mas pode, obviamente, discutir sobre isso. Feita essa advertência, podemos dizer que o crime é um fenômeno claramente juvenil, não? Vamos a falar mais adiante da curva de idade do crime, mas está estabelecido que o crime apresenta um pico na adolescência, nos primeiros anos da juventude, e logo uma caída drástica na medida que as pessoas vão ingressando na idade adulta e vão envelhecendo. Ao mesmo tempo,
o crime é um fenômeno que está concentrado fortemente na população masculina. Não sabia como dizer brecha de gênero ou gender gap, não sei, é como a diferença entre as taxas de involucramento feminino e masculino. Não é uma realidade própria do Brasil, nem do Uruguai, nem deste tempo, mas é uma questão que se vê ao longo da história, e comparando as distintas sociedades, as mulheres, pelo geral, representam 10% da população encarcerada, processada pela justiça, ou incluso menos. Finalmente, assim como dissemos que o crime é um fenômeno claramente juvenil, é um fato que a grande maioria das pessoas que alguma vez ou algumas vezes nas suas vidas se viram envolvidas no comportamento criminoso abandonam a atividade em uma fase da vida. E muitas vezes esse abandono do mundo do crime não tem a ver com políticas penitenciárias ou intervenções institucionais, já sejam reabilitatórias ou dissuasórias, mas tem a ver com outras coisas que acontecem na vida das pessoas que escapam o ambiente prisional, não? Então, nesse sentido, o conceito de desistimento detetivo cobra especial sentido. Então, como é que a criminologia mainstream ou clássica tem abordado o assunto da comissão reiterada de crimes ao longo da vida das pessoas? Bom, principalmente são estes estudos da reincidência delitiva, a reincidência compreendida como a reiteração de um evento, ou seja, a reiteração de cometer um ato criminal num determinado período de tempo. Lá temos distintas definições de reincidência, pode ser policial, relativa aos arrestos, às denúncias, pode ser judicial, pode ser prisional, mas em todos os casos é esta ideia de a pessoa atravessar novamente por esse evento definido como criminal. E a maioria dos estudos o que fazem são principalmente o análise de correlação entre certos fatores que são considerados fatores de risco, ou chamados geralmente assim, entre os quais está a idade da primeira ofensa, o sexo, o tipo de crime cometido, a inserção no mercado de emprego, o nível educativo, a pertença de grupo de pares criminosos, a associação entre esse tipo de fatores e a comissão reiterada do ilícito. Se compreende o que falou, né? Sim? Tá. Bem. Eu acho que esta perspectiva tem várias limitações, mas vou focalizar principalmente em duas. Uma é esta visão estática e dicotômica do fenômeno da comissão reiterada de ilícitos ao longo da vida. Por que é estática e dicotômica? Primeiramente porque faz uma distinção entre duas categorias, as pessoas reincidentes e as pessoas não reincidentes, e já vamos ver que, na verdade, existem zonas bastante cinzentas entre as duas possibilidades, e também uma visão estática porque se focaliza na reiteração de um evento e não está interessada num processo que subsume a possibilidade de cometer novamente um ilícito ou não. Então, está centrada no evento e não na questão processual. Ao mesmo tempo, estas teorias mainstream, como são a teoria da racionalidade, a teoria do controle social, a teoria da associação diferencial, incluso a teoria do endividamento, foram desenvolvidas e testadas
principalmente em população masculina, ao menos ao início. Por quê? Porque justamente o fenômeno delitivo é um fenômeno masculino, então era habitual que se desenvolvesse esse tipo de teoria para explicar o comportamento dos homens. Mas isso não é tanto o problema, mas o problema é que elas pretendem ser gerais ou neutrais em termos de gênero, isto é, que podem ser aplicadas sem mais a todas as pessoas que cometem crimes, sejam eles homens ou mulheres, não? Então, uma tentativa para superar estas limitações poderia ser incorporar a perspectiva de custo de vida, que focaliza na ideia de trajetórias e de transições, e, em particular, o conceito de desistimento, e também incorporar a perspectiva de gênero no estudo do crime, para ver se estes fatores atuam do mesmo modo quando se trata de uma população masculina ou uma população feminina. Então, focalizando agora nessa relação entre o crime e a idade. Já na década dos 80, Bloomstein, Cohen e Farrington, que são os autores, determinaram a existência desta curva de idade do crime que eles observaram em distintas sociedades e em distintos períodos históricos. E essa é uma regularidade que se pode observar hoje em dia também, no Uruguai também, mas se bem é um hallazgo, um resultado muito robusto, em certo sentido, não existe consenso para nada acerca da interpretação de esta curva de idade do crime, nem acerca da universalidade dessa relação. Então, acerca das interpretações do vínculo entre idade e crime, podemos distinguir três tipos de abordagem. Por um lado, as teorias estáticas, as teorias tipológicas e a perspectiva dinâmica. A teoria estática, desenvolvida por Gottfried e Hirsch, que são um dos maiores defensores da ideia da curva de idade do crime, o que eles dizem é que na primeira infância se desenvolve uma predisposição para o crime em certas pessoas que se mantém estável ou inalterada ao longo da vida. Então, para eles, não importa o que aconteça com essa pessoa no futuro, nas outras etapas da vida, essas pessoas vão ter essa predisposição inalterável. Então, a idade vai exercer um efeito direto sobre o comportamento criminal, e não são importantes os estudos longitudinais, porque todo estaria predestinado desde os primeiros anos da vida das pessoas. A teoria tipológica é, em certa medida, similar à perspectiva de Gottfried e Hirsch, e o que diz é que baixo essa curva de idade do crime se escondem dois tipos de padrões de comportamento. Por um lado, aqueles infratores que limitam seu comportamento, seu envolvimento no crime aos anos da adolescência e os primeiros anos da juventude, que seriam eles que dão conta do pico da curva, e os infratores persistentes ao longo da vida. Esta perspectiva é de corte claramente conservador, e o que intenta é justamente identificar estes traços que iriam a predisponer essas pessoas a ser criminais ao longo da vida, persistentes, para justamente incapacitar.
A terceira perspectiva que é aqui com a que eu trabalho é justamente a perspectiva dinâmica, e o que disse é que ao longo da vida das pessoas ocorrem certos eventos sociais e têm efeito direto na trajetória de vida. Então, isso vai alterar trajetórias esperadas a priori, e, por outro lado, a idade não é considerada como uma variável independente que afeta diretamente o comportamento criminal, mas é considerada como um indicador de as fases e as etapas que estão atravessando as pessoas. Então, eles adotam a ideia de estruturação por idade, que é um modo em que as sociedades organizam as diferentes inserções institucionais, formais e informais das pessoas, segundo a idade, mas não a idade cronológica em si mesma. Uma diferença da concepção do tempo de vida. Entre os autores que estão dentro desta perspectiva está Maruna, que é o que desenvolveu o conceito de desistimento, luxo e desistimento. Então, agora sim, sobre o conceito de desistimento. O desistimento é justamente o processo mediante o qual os indivíduos vão abandonando progressivamente seu envolvimento no mundo do crime. E o desistimento comporta três dimensões. Em primeiro lugar, a dimensão comportamental, que não involucra necessariamente a ausência de comportamento criminoso. Isto que é, como o desistimento é o processo, a pessoa pode, por exemplo, começar a fazer crimes de menor gravidade progressivamente, ou começar a espaciar cada vez mais suas ofensas. Então, essa pessoa poderia ser considerada um desistidor em sentido estricto. Seria um reincidente, se vemos desse ponto de vista estático, dicotômico, mas no sentido processual, essa pessoa pode estar progressivamente abandonando o mundo do crime. Ao mesmo tempo, involucra uma dimensão cognitiva que tem a ver com uma consciência crescente acerca dos riscos associados à atividade, um desejo, uma sensação de cansaço desse estilo de vida e um desejo de abandoná-la. E a dimensão axiológica, que não há acordo acerca de se é necessária ou não. Maruna é um dos partidários de que é necessário que exista uma adopção de uma nova identidade, deixar atrás a identidade criminal e ressignificar o historial delitivo anterior. Então, que a pessoa possa fazer sentido dessa fase de sua vida e ressignificá-lo para abandonar essa atividade e essa identidade também. Bem, mas quais são os fatores que estão associados ao processo de desistimento? Por um lado, temos fatores objetivos que, não sei se existe essa expressão, pontos de viragem, existe pontos de inflexão, e de inflexão existe, seriam pontos de inflexão, que são eventos que sucedem na vida das pessoas, que oferecem oportunidades de apoio, também formas de supervisão, geralmente informal, estrutura e mudam as rotinas cotidianas e também dão oportunidade para câmbios, mudanças cognitivas. Estes pontos de inflexão que menciona Samson Leal são tipicamente ingressar no mercado de emprego, ter um emprego significativo,
ter uma relação com um companheiro sentimental, casal, se diz? Casal? Pareja? Casal, ter um filho, a parentalidade, a maternidade, são pontos de inflexão nas trajetórias redentivas. Também a religião, começar a praticar uma religião, são consideradas como estes eventos que podem alterar uma trajetória. Por outro lado, Maruna, por exemplo, faz ênfase nos fatores subjetivos, e em particular nas narrativas. Ele vem da psicologia e entende que o modo em como nós organizamos a nossa memória, o modo em como nós elaboramos a nossa autobiografia, tem consequências reais a futuro sobre o nosso comportamento. Então, ele focaliza nos diferentes estilos explicativos que temos todos, mas que tem as pessoas que estiveram involucradas no crime, para dar conta da sua história. E ele disse que se podem identificar diferentes estilos explicativos entre os ofensores ativos e os ofensores que estão desistindo do mundo do crime. Evidentemente, tanto Sampson e Lau são conscientes da natureza dinâmica e subjetiva destes fatores objetivos, isto é, não é necessário, como, por exemplo, estar com um casal, mas é importante que a pessoa se sinta ligado fortemente, comprometido, etc., para que o casal possa exercer de ponto de inflexão. E, ao mesmo tempo, é óbvio que a possibilidade de construir uma narrativa está limitada pelas oportunidades estruturais nas quais se movem as pessoas, né? Nesse sentido, as duas tradições se encontram com um conceito de agência que justamente dá conta desta ideia de uma margem de ação das pessoas dentro de um contexto condicionado. Só algumas palavras mais sobre estas diferenças nos estilos explicativos. Maruna fala de dois tipos de scripts, não consegui a palavra em português, guiones, seria em espanhol, guiões, se dizem, roteiros. São como estilos de narração, não? Ele distingue os estilos de narração de condena, que seriam típicos dos ofensores ativos, e os estilos de narração de redenção, que caracterizariam aos desistidores, não? Então, por exemplo, na interpretação dos eventos negativos, ele disse que os infratores ativos tendem a associá-las a causas internas, ou seja, que dependem deles, estáveis, ou seja, que vieram para ficar, e globais, que afetam não só esse evento pontual que pode ser negativo, mas a sua vida globalmente. E o contrário acontece com as narrativas dos desistidores. Eles interpretariam os eventos negativos como resultado de causas externas, dependem de outras coisas, não foram culpa deles, instáveis, vão mudar com o tempo e são específicas, afetam isso, mas não é um problema que afeta toda a vida das pessoas. Nesse sentido, ele disse que os desistidores, que seriam essas pessoas que estão no processo de abandono do crime, são capazes, a diferença dos infratores ativos, de integrar esses, não fazer de conta que não existem, mas integrar os erros do passado, em particular o historial delitivo, e ter uma perspectiva generativa para o futuro. Isto é, por exemplo, considerar que esse involucramento serviu de algo para mudar de vida e fazer outra coisa a futuro. Se compreende? Sim? Qualquer coisa vocês me perguntam. Bom, finalmente, respeito ao vínculo entre gênero e crime.
como já dissemos, a criminologia, um grande corpo da criminologia foi desenvolvido para explicar o comportamento masculino, principalmente, e desde a década dos 70 começou a se desenvolver a criminologia feminista, que é difícil falar de criminologia feminista porque dentro dela tem muitas correntes distintas, mas elas estão todas juntas no questionamento do androcentrismo criminológico, isto é, esse centro no comportamento masculino e essa pretensão de fazer passar o masculino pelo geral, não? Então, desde a criminologia feminista se analisa como, em primeiro lugar, a socialização diferencial, recebemos todas em termos de gênero, a estrutura assimétrica de oportunidades no mundo legal, no mundo legal também, e a reação social diferencial frente ao comportamento delitivo de homens e de mulheres dificulta o involucramento inicial das mulheres no mundo do crime. Todas estas coisas estariam condicionando essa brecha de gênero, esse gender gap que existe e que faz que o comportamento criminoso seja principalmente o comportamento masculino. Ao mesmo tempo, temos mulheres que, de todos os modos, se involucram no crime. Mas dentro do ambiente criminal, contrariamente ao que uma pessoa pode pensar que existiria essa ruptura com os papéis tradicionais em termos de gênero, existe uma visão muito tradicional dos papéis de gênero, uma imagem estereotipada da mulher que identifica como menos hábil para o crime também, menos confiável. Então, isso marca uma estrutura desigual de oportunidades também no mundo do crime. E geralmente as mulheres, quando participam de grupos criminais, são assignadas a tarefas de menor prestígio e com menores recompensas. O caso típico disso é a cadeia do tráfico de drogas, onde as mulheres ocupam geralmente os postos de mulas, não sei se é assim em português, de mulas ou microtráfico de droga, venda nas suas casas, enquanto se continuam cumprindo com as tarefas domésticas, não? Então, tudo isso dificulta a persistência ou a permanência de mulheres dentro do mundo do crime, incluso daquelas que romperam a primeira barreira e se envolveram em algum momento na atividade. E ao mesmo tempo, esses pontos de inflexão, que podem ser os mais clássicos, são a religião, a parentalidade, ter uma relação de casal, ou estar envolvido no mercado de emprego. Disso não existem muitos estudos, mas a criminologia feminista se pergunta se não haverá também diferenças de gênero neste processo de desistimento. Nesse sentido, o gênero não afetaria só o gender gap, a brecha de gênero inicial, mas a trajetória ou a possibilidade de desenvolver uma trajetória toda, tá bem? Nós dissemos previamente que se bem essa curva de idade do crime era conhecida como uma regularidade empírica, não tínhamos consenso nem sobre as interpretações, nem sobre a universalidade da relação. Em particular, podemos prestar atenção às diferenças que podem haver respeito ao tipo de crime, não? Sabemos que os jovens, a juventude está sobre-representada nos crimes que são menos sofisticados e onde se valora principalmente, já seja a força física ou a possibilidade de mobilidade, mas em outro tipo de crimes mais sofisticados, onde se precisam
contatos ou habilidades mais finas, é possível que não seja tão juvenil, mas sejam outras classes etárias as que se encontram envolvidas nesse tipo de delito. Além disso, temos todo o tema da seletividade das instituições de controle social, principalmente da polícia, da justiça, também das prisões, que focalizam seu acionar sobre grupos de pessoas específicos, principalmente em termos de classe, em termos de idade também, né? Então, por exemplo, podemos observar diferenças da captação das estatísticas oficiais, claramente em delitos simples, como é o furto, por exemplo, com outros mais complexos, como é, por exemplo, o crime de colarinho branco, se diz, sim? Ou a violência doméstica, não? E também, em termos de gênero, já falamos um pouco, mas sabemos que temos diferenças significativas entre homens e mulheres, não só nas taxas de envolvimento, mas também no tipo e a natureza das infrações cometidas por uns e por outras. A literatura também fala de diferenças na idade e a forma de início delitivo entre homens e mulheres e a eventual formação de trajetórias, além da discussão da seletividade do sistema que temos desde os anos 50 aproximadamente, hipóteses sobre o tratamento diferencial de homens e mulheres, principalmente pela polícia e pelo sistema de justiça. Tudo isso pode estar fazendo que esta relação não seja tão universal como aparece quando observamos os dados de modo agregado. Então, brevemente, o objetivo da investigação era dar conta da relação diferencial entre homens e mulheres com o mundo do crime, analisando como essas diferenças afetam o eventual desenvolvimento de uma carreira criminosa e quais são as características da mesma. Com a metodologia, eu vou apresentar só alguns resultados aqui, a investigação é mais ampla, mas usei uma combinação de uma abordagem qualitativa e quantitativa. A fonte de dados quantitativa é a base do Poder Judicial do Uruguai, onde temos todos os processos, se chama? Processos, todos os processos do país entre o ano 1985 e o ano 2008. Isto é uma base muito interessante porque tem todos os casos, mas obviamente foi construída com interesse administrativo e não científico, então tem poucas variáveis para trabalhar. E logo uma análise qualitativa que fizemos em um grupo de pesquisa onde eu trabalho lá no Uruguai, 96 entrevistas em profundidade com pessoas de ambos sexos que estavam envolvidas em diferentes etapas da trajetória. Alguns deles estavam em plena atividade, outros tinham abandonado a atividade criminal. Então, brevemente, aqui apresento a evolução dos processos entre o ano 85 e o 2008 por sexo. Não? Então, aqui vemos duas coisas principalmente. Uma é a tendência crescente, cada vez temos mais pessoas processadas no país. Somente lá no ano 2005, que foi quando assumiu o primeiro governo de esquerda, que fez uma lei de humanização do sistema carcerário, tentando descongestionar, porque tínhamos problemas muito importantes de superpopulação, mas isso foi uma questão bem pontual e logo se retomou a mesma tendência anterior. E a outra coisa que se vê claramente é essa brecha de gênero da qual falávamos, que as mulheres não passam de 7 e 8% da população em nenhum momento, mesmo quando o crescimento de processadas é ainda maior do crescimento ocorrido nos homens.
eu acho que no Brasil deve ser uma situação similar. E esta é a taxa de processos por idade. Isto é a justiça de maiores, então começa aos 18 anos, e vemos que, na verdade, a curva de idade é bastante similar, apresentada por a teoria, com pico nos 18 anos e essa caída rápida entre os 25 e 28 anos. Não. A atividade praticamente desaparece na idade adulta. Então, esta é a verdade, é a curva de idade do crime no Uruguai, não? E é muito similar ao que estabelece a teoria. Mas eu me perguntava, é a mesma curva de idade de homens e de mulheres? Então, se eu superponha as duas taxas, iam ser eixos totalmente diferentes, porque a intensidade do comportamento é completamente diferente, como vamos lá. Então, calculei um estatístico que se chama percentagem de involucramento per idade, que o que faz é põe em relação o 100% do involucramento feminino, 100% do involucramento masculino, então posso superponer as duas taxas. Mas é a mesma coisa que a taxa, o único que é em termos percentuais. Então, lá na linha vermelha são os homens e a linha azul são as mulheres. Não? Então, o que vemos lá é que essa famosa curva de idade do crime é a curva de idade do crime dos homens. No caso das mulheres, o comportamento ao longo da vida é bastante diferente. O pico não é nos 18 anos, mas é aproximadamente nos 21. E a caída é muito mais gradual do que no caso dos homens. Está claro? Se vê lá? Bem, eu me perguntava também o que acontece com diferentes tipos de crime. Tem todos os tipos de crime essa curva de idade que diz a teoria? Bom, então aqui eu fiz uma grande categorização entre três tipos de crime: contra as pessoas, contra a propriedade e os vinculados a drogas. E vemos a linha vermelha é os crimes contra a propriedade, que essa famosa curva de idade do crime responde não só à curva de idade dos homens, mas à curva de idade dos delitos contra a propriedade, principalmente furto e roubo. Vemos que o comportamento dos crimes vinculados à venda de estupefacientes e os crimes contra as pessoas apresentam uma curva bem diferente, que tem uma intensidade considerável nas idades adultas. Isso tem outras coisas quantitativas, mas não vou mostrar agora. Mas queria me deter um pouquinho nas diferenças de gênero, nas trajetórias, a partir destas pessoas que entrevistamos. Não? O que observamos é, como esperávamos, que as mulheres, em comparação aos homens, têm um início mais tardio na atividade do crime, tem muito menor versatilidade, ou seja, não é que cometem, não sei, geralmente, não? Roubo, furto, venda de drogas, mas está mais como focalizado em certos tipos de infrações. Obviamente tem uma muita maior incidência dos crimes relacionados à venda e microtráfico de drogas que no caso dos homens, onde se concentram os delitos contra a propriedade. E observamos uma forte estrutura de gênero no mundo do crime, não? E principalmente possibilidades diferenciais de integrar ou pertencer a grupos criminosos mais ou menos organizados, onde as mulheres não são muito bem vistas. E quando logram insertar-se neles, uma distribuição de roles ou de papéis muito marcada em termos
em termos de gênero, não? Então, esses estereotipos de gênero permeiam não só o mundo convencional, entre comillas, mas também claramente o mundo do crime. Prestando atenção aos estilos explicativos, esses dos quais falava Aruna, eu encontrei três tipos. Porque como fizemos nós para entrevistar a pessoas que tiveram uma forte trajetória delitiva, mas não estão mais involucrados na atividade? Não foi fácil. Nos vinculamos primeiramente a organizações que nucleiam este tipo de pessoas para dar algum tipo de ajuda, que podem ser estaduais, mas a maioria das vezes são ONGs ou instituições de tipo religioso, principalmente comunidades que fazem isto que se chama a cura geográfica, que sacam a pessoa do seu contexto, levam a uma comunidade longe da sua família, longe dos amigos, lhe dão uma nova profissão, um novo estilo de vida, e esse tipo de comunidade religiosa, né? Então, essas pessoas tinham esse roteiro de redenção, do qual falava Aruna, essa ideia de pecador convertido em santo, que tinha um discurso muito similar a Alcoólicos Anônimos, esse tipo de organizações de eu cada dia tenho que decidir abandonar o crime, não? Cada dia começa de novo, essa ideia de mantenimento do abandono do crime, e não uma coisa que acontece de uma vez e para sempre. Essa ideia de obter o positivo a partir do negativo, ou seja, foi por isso essa situação horrível em qual eu me encontrava que eu conheci Deus ou alguma coisa assim. Então é como essa ressignificação do passado e essa ideia de ter um propósito na vida, ou seja, o historial delitivo lhes serve para dizer: agora eu já passei por essa situação, eu posso, por exemplo, ajudar os outros, ajudar as crianças, ajudar os jovens, posso mostrar-lhes o caminho, não? Esse discurso de um pecador convertido em santo. Logo temos os infratores ativos, que têm esses os típicos guiões ou roteiros de condenas, dos quais falava Maruna, onde está uma baixa percepção de autoconfiança. Esta é a ideia de que eles não têm muitas possibilidades para fazer outra coisa. Um uso muito recorrente das técnicas de neutralização, das quais falava Seitz e Matza, dessas justificações do comportamento delitivo, e também uma internalização e certo orgulho, em alguns casos, da identidade criminosa. O que acontece com aqueles que tinham desistido, mas não estavam nesta conversão religiosa extrema? Bom, eu lhe chamei desistimento secular para distinguir, e não sei se vocês têm esta expressão do boxeo de pendurar as luvas, as chuteiras, para não se colgar os guantes. Eles falavam de colgar os guantes. Está mais vinculado a processos de burnout, o síndrome de queimada, a pessoa que já não quer saber mais nada. Mas não é que eles concebem isso como o mal e agora viram o bem, mas é que já passou, já estão em outra etapa das suas vidas, estão cansados e com tédio desse estilo de vida criminoso, e valoram muito mais a tranquilidade, a possibilidade de dormir tranquilos e não estar pensando que em qualquer momento vai chegar a polícia e vão voltar para a prisão. Se existe esta vontade de ajudar os outros, mas não é o próximo, como aqueles religiosos, mas é o outro significativo, a família, os filhos, etc.
Eu tentei focalizar nesses 4 pontos de inflexão: os filhos, o casal, o trabalho e a religião, e ver se podia identificar diferenças entre como afetavam aos homens e às mulheres nas trajetórias religiosas. Como já vimos, estes são considerados pela criminologia clássica como pontos de inflexão hacia o desistimento. Mas podem estar ligados também às outras 2 etapas da trajetória delitiva, isto é, ao início ou à permanência. Então, claro, toda esta teoria com a qual estou trabalhando está desenvolvida no primeiro mundo, que a situação é bastante diferente da nossa, mas os filhos, a parentalidade, convertir-se em mães ou pais, muitas vezes era destacada pelas pessoas entrevistadas como um fator que desencadenou o início da trajetória delitiva, principalmente devido às pressões econômicas. Outra coisa interessante é as flechas, como se diz? Flechas têm distintas cores. O verde, como todos, não achei diferenças de gênero. A amarela é para as mulheres e o azul é para os homens. O casal, que é considerado pela teoria criminológica, principalmente pelos trabalhos de Samson e Lau, como um fator de desistimento típico, é um exemplo claro do sesgo androcêntrico da teoria, não? Porque é androcêntrico e heterocêntrico também, porque sempre consideram o casal como a mulher convencional, a mulher que vai tirar o homem do mundo do crime. No caso das mulheres, entrar com um vínculo com um casal muitas vezes é considerado um fator de início do crime, vinculado aos processos de associação diferencial. Então, é muito importante a orientação normativa ou, digamos, a inserção ou não que tenha o casal no mundo do crime. Não? No caso das mulheres, muitas vezes atua do modo inverso do esperado pela teoria. Bom, com o trabalho acontece uma coisa similar com os filhos, não? Essa ideia do trabalho como um âmbito totalmente divorciado do mundo do crime é obsoleta, e vocês têm vários trabalhos sobre os ilegalismos e a informalidade, a precariedade existente no mundo do trabalho nas periferias urbanas, nas nossas cidades, onde não é tão clara a diferença entre uma coisa e a outra, não? Bom, novamente, com respeito à persistência, esta ausência de contraste positivo que poderia existir no caso das mulheres quando tem um casal masculino poderia fomentar a permanência no mundo do crime. Logo, também este é o significado que tem o casal para a pessoa. No caso dos homens, este contraste positivo pode não fazer o efeito de fator de desistimento, simplesmente porque não é um vínculo forte ou significativo para a pessoa, e também devido ao papel de provedor, de ganha-pão, que continua desempenhando o homem nesse tipo de lar. Bom, com o trabalho é perfeitamente possível a combinação de atividades, ou seja, que o trabalho pode ou pode não se conformar como um fator de desistimento. No caso das mulheres, além de tudo isto, achamos a concorrência, competência entre fatores, principalmente entre filhos e casal com o trabalho. Muitas vezes essas mulheres, quando se converteram em mães, deveram abandonar o trabalho para cuidar aos filhos, ou muitas vezes quando ingressam num casal, um homem les pede ou os obriga a deixar de trabalhar, né? Então, em vez de existir certa
reforço entre fatores. Muitas vezes, no caso das mulheres, eles atuam concorrendo. Bom, os filhos, principalmente no caso das mulheres, sim, podem atuar também como fatores de desistimiento, principalmente pelo apego sentimental e pela maior consciência dos riscos da atividade deletiva, principalmente o risco de ir à prisão. No caso dos homens é interessante porque os filhos também aparecem nos discursos como eventuais fatores de desistimento, mas geralmente quando eles continuam em casal com a mãe desses filhos, não? Quando o vínculo do casal desaparece, os filhos raramente aparecem como fatores de desistimento. E no caso do casal e nas mulheres, interessante esta ideia de hibernação, que tem toda esta teoria de desistimento que tenta romper com essa concepção dicotômica de reincidente e não reincidente e ver que, na verdade, existem períodos em que a pessoa deixa a atividade, mas logo pode voltar, não é uma distinção definitiva e para sempre, não? Então, muitas vezes existem arreglos, arranjos, não sei, entre os casais, onde quando os dois se dedicam à atividade criminal e eles estão em casal, o homem pede a mulher para ficar na casa e se encargar das tarefas domésticas enquanto ele continua com a atividade, e isso acontece assim até que o homem, por exemplo, vai à prisão. Então é a mulher a que assume o papel de ganha-pão novamente, não? Então seria como um desistimento mais ligado a um processo de hibernação que uma questão mais de longa duração. Bom, claramente, no caso dos homens, o casal aparece como um fator de desistimento quando existe um forte vínculo, a mulher não está involucrada no mundo do crime, então supervisa o homem, estabelece rotinas mais claras e afasta a pessoa principalmente do grupo de pares. Uma questão similar acontece com o trabalho, não só para os homens, mas também para as mulheres. Aqui, obviamente, também está a questão da geração de renda por meios lícitos e a satisfação, ou seja, é muito importante não só ter um trabalho, mas ter um trabalho que signifique algo para a pessoa e que gere autossatisfação e não só uma questão de geração de renda por meios lícitos, não? E bom, obviamente a religião e mais este tipo de comunidades que nós estudamos é como a resposta mais holística, porque eles atacam todos os frentes, desde a questão identitária, a questão do sustento material, o consumo de drogas, o afastamento dos pares delitivos. Mas claro, o que observamos lá é que é uma solução de durável duração, porque as pessoas têm medo, literalmente têm medo de voltar à vida fora da instituição, não é? Como uma prisão voluntária, no mesmo sentido. As pessoas sabem que se eles voltam para a rua, voltam para seus bairros, não sabem quem farão no futuro. Então, já sintetizando, algumas ideias. Primeiramente, eu gosto de reforçar esta ideia da heterogeneidade que existe no comportamento criminal, não? Que todas estas coisas que nós estudamos, seja o vínculo do crime com o gênero, o vínculo do crime com a idade, dependem fortemente do tipo de crime que estamos falando e a grande variedade de comportamentos que subjacem a esse rótulo. Evidentemente, a importância das fontes de dados com as quais trabalhamos e os sesgos que tem, os viés que tem cada uma delas. Bom, sim, que existe a menos se pode observar a curva de idade do crime em termos agregados,
mas que existe uma vasta gama de distribuições subjacentes a essa curva. Então é interessante analisar pormenorizadamente as diferentes situações. Novamente, o sesgo androcêntrico das teorias criminológicas, essa forma de enfocar o fenômeno como se fosse um fenômeno unicamente masculino, e essa ideia de que a estrutura de gênero não só afeta essa brecha de gênero no crime, mas afeta a trajetória toda, o início, a permanência e também a saída. Bom, a diversidade que existem desses pontos de inflexão e a influência diferencial que fazem em homens e mulheres, e a relevância das mudanças a nível subjetivo também, a importância que as pessoas assignam a esses fatores objetivos, que podem ser, por exemplo, convertir-se em mãe ou pai, mas como as pessoas significam esse fato. E bom, simplesmente finalizar com esta ideia de que essa distinção clássica com a qual começamos entre residentes e não residentes, ou criminosos e não criminosos, pode ser útil para certos propósitos, mas temos que ter claridade que não é nenhuma definição clara, nenhuma definição, nenhuma distinção definitiva. Ou seja, as coisas mudam com o tempo, e se nós fazemos ênfase na perspectiva longitudinal, vemos como uma questão que, se tiramos uma foto em um momento determinado, sacaríamos certas conclusões, mas se continuamos o estudo ao longo de um período de tempo, chegamos a outro tipo de conclusões. Então, era isso simplesmente. Obrigada. Agradeço a exposição da professora Ana Vinha. Acho que podemos abrir então para o debate. Eu já fiquei com certa curiosidade aqui, né? Eu achei muito interessante a sua apresentação, né? Eu li um pouco numa chave que talvez para nós aqui seja um pouco mais discutida, de construção da delinquência, né? Via teorias da população, Foucault e outros, há muita essa ideia de construção da delinquência enquanto meio estável, homogêneo e etc. E eu achei interessante a entrada do seu trabalho, porque de alguma forma há uma certa desconstrução dessa ideia, né? Ou seja, há mais porosidade, né? Há todo um caminho que eu pensei um pouco, é que a entrada e a saída no mundo do crime não é tão simples, né? Então você está mostrando diversos desses aspectos que vão mostrar vias mais tortuosas de entrada e saída do mundo do crime. A minha pergunta, acho que seria interessante fazer uma rodada, né? Mas a minha questão é que eu não vi muito peso das variáveis relativas à própria justiça criminal, né? E fiquei pensando se a própria construção do objeto não nos obrigaria a pensar o papel da justiça criminal, daquilo que no Brasil a gente chama de segurança pública e das suas instituições, e que aí não é uma zona mais cinzenta, né? Você não temos problemas até com os dados, como você mesmo disse, não vou discutir a tipificação criminal e etc. Mas a verdade é que as pessoas estão entrando ou saindo no mundo do crime bem antes dos processos, né? Bem antes de serem condenadas ou não, né? Então, se um pouco a sua abordagem não nos obrigaria também a ver esse papel múltiplo das instituições, né? E a lei também como processo, né? Porque pensando um pouco isso, né? Também, então, você estar fora ou dentro da lei também não é estar fora ou dentro, são longos processos, né? Estaríamos cruzar com esse tipo de análise, né? Mas acho que podemos juntar várias questões, né? Então, abrindo para o público. Boa noite.
Quando você apresentou, havia diferenças de gênero e por tipo de crime das curvas. Sim. Depois você apresentou os fatores responsáveis pela infecção. Sim. Nessa apresentação foram dos dados agregados, dividido por gênero, mas não por tipo de crime. Haveria diferença se você apresentasse os pontos de infecção por tipo de crime? Na verdade, é mais uma questão sobre a pesquisa mesmo. Eu fiquei um pouco curiosa de saber quem foram as pessoas entrevistadas. Porque você comentou um pouco dessas comunidades religiosas, mas além dessas pessoas, aonde foram procuradas as outras pessoas entrevistadas? Eu acho que a pesquisa é interessante porque a gente tem uma tradição aqui de voltar o nosso olhar sempre para a experiência prisional, né? Então, as pesquisas, a gente sempre analisa o perfil da população prisional, você mostra uma outra coisa, né? Você pega uma base de dados de processos judiciais, não necessariamente pessoas que responderam ao processo preso, ou pessoas que foram condenadas, né? Eu entendi que isso não houve um recorte sobre isso não foi uma variável, né, que recorte. É uma coisa que a gente não tem aqui, né? A gente não tem à disposição esse tipo de dado, nem idade, nem infração, né? É muito interessante ver que existem instituições preocupadas, né? Existem instituições preocupadas que possibilitam esse exame. E a minha pergunta era um pouco sobre também o perfil dessa população que vocês abordaram nas entrevistas, porque não é a população... Aqui a gente tem uma tradição de ONGs e instituições ligadas à população egressa, né? Porque a experiência prisional marca de forma muito decisiva a vida da pessoa, então ela, né, tem atendimento à população egressa do sistema prisional do próprio governo, a pastoral carcerária desempenha um papel importante aqui. Mas se você entrevistou pessoas que não tiveram, né, não entraram formalmente no sistema, então não estavam respondendo ao processo, como o professor Marcos disse, né, não haviam ainda adentrado o sistema, mas já tinham uma carreira criminosa, já eram do crime. Se haveria diferenças, né, na percepção que as pessoas têm da vida delas, uma vez que elas estão inseridas formalmente nesse sistema, que elas foram cooptadas formalmente pelo sistema de justiça criminal, e das pessoas que não foram, né, se existe uma diferença nas percepções. Bom, obrigada. Vamos ver por onde começar. Sobre as pessoas entrevistadas, a seleção de entrevistados, não foi um trabalho de campo fácil, todo o contrário. Nós recorrimos a entrevistar a pessoas que estavam dentro do sistema, dentro das prisões, que consideravam que estavam insertas no mundo do crime, e entrevistamos a muitas pessoas lá dentro mesmo das prisões. E logo tínhamos feito, por exemplo, uma pesquisa anterior sobre uma prisão em particular, e lá pudemos obter os dados das pessoas que tinham egressado dessa prisão. Então, contatamos eles, muitos deles acederam a responder a entrevista. E logo
o modo foi justamente este tipo de instituições que estão abocadas a trabalhar com as pessoas que egressam do sistema carcerário. Algumas diretamente, como a pastoral carcerária, ou uma instituição que nós temos lá no Uruguai, que depende do Ministério do Interior, que se chama Patronato Nacional de Encarcelados e Liberados, que é a instituição que as pessoas, se querem voluntariamente, podem procurar para ter algum tipo de ajuda. E logo estas comunidades religiosas que não estão focalizadas neste tipo de população, mas abarcam outro tipo de problemas também, sobretudo problemas de adições e tudo isso. Então, eu acho que, sobretudo, a questão dos desistidores tem um certo sesgo lá, da importância da religião, porque não foi possível contratar muitas pessoas que não estivessem vinculadas a nenhum tipo de organização. Não sei o que acontece no Brasil, mas lá no Uruguai não existe organizações de ex-presos mais autogestionadas, não? Existiram experiências pontuais vinculadas sobretudo a cooperativas de produção. Isso tentamos também falar com isso, mas são poucas pessoas e geralmente quando as pessoas saem da prisão, o que menos querem estar vinculadas é como a prisão, não? Então não existem organizações. Sobre a base de dados, bom, seguro que vocês também têm uma base de dados como esta, não? Ou seja, é muito difícil, foi muito difícil de aceder a ela. Tivemos que fazer um pedido à Suprema Corte de Justiça, porque obviamente é informação super confidencial e não atingimos a identificação de pessoas, os dados pessoais, mas sim tivemos um encriptado número que permitiu saber se a pessoa processada no ano tal foi processada de novo no ano seguinte, não? É uma base de dados pobre, porque tem poucas variáveis, mas é super interessante para fazer este tipo de estudo. E se pensamos nas estatísticas das prisões e nas estatísticas policiais de denúncias e arrestos, as estatísticas judiciais têm o valor de ter, sobretudo, a caracterização do tipo de crime muito mais confiável, não? Que é um plus deste tipo de base de dados. Com respeito à tua pergunta sobre a percepção, bom, esse é um tema super interessante, não? Porque isto que falamos dos cambios ou as mudanças a nível subjetivo e que não tem a ver com a experiência de prisão diretamente, não se pode caracterizar como respostas dissuasórias ou reabilitatórias, mas evidentemente a experiência de ter atravessado a prisão deixa marcas que vão ficar para toda a vida e é impossível pensar em como estes outros fatores que acontecem no futuro na vida das pessoas não tem nada a ver com essa experiência prévia, não? Então, os estudos que tentam distinguir o efeito da prisão e o efeito de outras coisas que acontecem por fora da instituição na vida das pessoas, acho que são muito interessantes e uma rama, uma linha de estudo bem interessante. Nesse sentido, essa definição legalista do crime da qual eu parti se for deformando, em certa medida, com o processo de pesquisa, porque, sobretudo, estas pessoas que contratamos mediante as ONGs ou estas organizações religiosas, muitas delas, ou algumas delas, não foram etiquetadas formalmente pelas instituições, mas elas se reconheciam como ex-criminosos, não? Então, está essa mistura, não? Dessa etiqueta formal e a etiqueta que as pessoas põem, por mais que não sejam
identificados como criminosos pela justiça. E nesse sentido, eu acho que emulando essa distinção entre a desviação primária e a desviação secundária, não? Que é quando a pessoa já foi etiquetada como delinquente e assume essa identidade. Também uma aluna fala do desistimento primário e o desistimento secundário. E a importância que tem também a etiqueta de ex-ofensor ou de desistidor, para que a pessoa logre deixar atrás esse mundo de vida e se logre identificar como pai ou como trabalhador. Não? Então, os rituais e as cerimônias de etiquetamento da pessoa com outra identidade que não seja um ex-preso, não? Um ex-delinquente. E sim, com respeito a pergunta de... Bom, eu não fiz essa análise, então não poderia te dar uma resposta certeira, mas está claro que cada tipo de crime tem a sua própria dinâmica. Por exemplo, o caso das mulheres, muitas delas avós, se diz? Avós, ou pessoas maiores que nunca tiveram nada a ver com o crime, começam numa idade avançada a vender pequenas doses de droga na sua casa. Evidentemente, é completamente distinto a dinâmica, o processo de início, o processo de permanência e o processo de desistimento, que o que acontece com uma pessoa que se dedica ao furto ou ao roubo. Não? Então, não foi esse análise, mas seria muito interessante a fazer, a replicar essa importância dos fatores de desistimento segundo tipo de crime. Sim. E bom, logo esta ideia da construção do crime e a atuação da justiça e do sistema de controle social normal, né? Eu acho que por motivos práticos às vezes temos que tomar certas decisões, mas o que eu gosto desta perspectiva é que mesmo utilizando dados duros e sem estar questionando todo o tempo a origem do fenômeno do crime, não é não positivista no sentido de dizer, bom, estas são as causas, esta é a explicação e este é o fenômeno e nada mais, não? Ou seja, dá a possibilidade de visibilizar essas zonas cinzentas entre uma coisa e outra, mas eu acho que sim, que é outro lado da moneda que é imprescindível para compreender o fenômeno de modo não simplista. Sim. Uma pergunta mais uma curiosidade, uma pergunta mais prática em relação à pesquisa. Você falou que fez uma análise quantitativa e uma análise qualitativa. Como que foi, você fez as duas ao mesmo tempo, uma depois da outra? Os resultados de uma parte influenciou na construção do desenho da pesquisa da outra? Como foi a relação entre essas duas Sim. partes da pesquisa? Eu não apresentei aqui, mas existem outros fatores de desistimento que mencionados pela literatura que não, por exemplo, a pertença a grupos militares ou coisas assim. Em realidade, eu tomei as variáveis que tinha na base de dados. Eu fiz uma análise de regressão logística para analisar a incidência destes fatores e também analisar as diferenças de gênero no efeito desses fatores. Por exemplo, se o nível educativo, qual era o vínculo com a incidência e se esse vínculo era similar ou distinto no caso de homens e de mulheres mediante interações
na fórmula das equações da regressão. Eu não achei todas as variáveis que tinha na base, nível educativo, emprego, processamento com simplição, se foi processado só ou com um grupo, ou seja, se for coautor, com o sexo, a idade do primeiro processamento, tudo isso forma parte do modelo de regressão logística, e não encontrei diferenças de gênero quando eu explorei as interações entre esses fatores. Mas elas sim aparecem nos relatos, não? Na parte qualitativa. Eu penso que os dados, por exemplo, sobretudo os dados relativos ao emprego e a nível educativo são bastante ruins. Não foram, as categorias não são muito finas, é como uma questão mais administrativa e muitas vezes as categorias se superpõem. Isso então foi uma questão um pouco artesanal, mas se entendei. Eu não sei, desculpa se alguém me perguntou, que eu não vi a primeira rodada de sair, mas eu fico pensando, quando a gente pensa em categorias de, quando pensa em desistência, tentar explicar por que a pessoa sai ou permanece no crime, eu sei que você já disse que você parte de uma definição de crime legalista e não, né? Mas a gente não supõe que há, então, digamos, uma normalidade, uma anormalidade, né? Que o crime, então, entende o crime como desvio, ou seja, então, uma suposição, digamos, implícita de que, quer dizer, de um queixo, por que aquela pessoa, se ela se desviou, ela tem que voltar, né? Se supõe que ela volte para uma conduta regular, normal, que é a conduta legalista, né? Mas aí eu fico pensando, a gente não se questiona, por exemplo, se no caso, no Brasil, um crime de colarinho branco, se aquela pessoa um dia ela vai desistir, né? Se ela vai mudar de vida, né? Entendeu? Então, por mais que a categoria de crime não a tome apenas desse ponto de vista, mas quando se supõe, quer dizer, será que o que faz a pessoa mudar de vida? Então a gente não está supondo, então, aí não tem aí uma, digamos, é possível fazer essa análise sem estar definindo, então, de fato, digamos, sem lidar com o fato da criminalização de algumas condutas e não de outras. Você entende o que eu estou querendo questionar? Sem pôr em questão isso, porque por que a pessoa que muda, que vende drogas na sua casa, né, então se pergunta se um dia o que faz ela mudar de vida? O que significa mudar de vida? Né? E uma outra questão, se você não analisou, porque, por exemplo, no Brasil, quando a gente pensa na possibilidade de reincidente, de ressocialização, enfim, um dos grandes obstáculos para isso é a própria atuação institucional, né? Muitas vezes a polícia, praticamente, ainda que o cara não queira voltar para o crime, muitas vezes a atuação policial faz com que ele permaneça no crime, né? Porque o cara não consegue sair daquela malha das instituições, né, de justiça. Aí então eu não sei se... E aí, não sei, digamos que muitas vezes no Brasil que a gente vê o cara desistir de ter uma vida, digamos, no mundo do trabalho. Ele acaba ficando no mundo do crime porque ele se vê impossibilitado, muitas vezes pela própria atuação institucional, de ser diferente. Né? Então, eu não sei se você teve conseguiu analisar em algum sentido essa pesquisa, como é que se lida na questão da atuação policial, na institucional. Deixa eu só pegar carona, que me fiquei pensando a partir da sua própria construção, né, é justamente isso. Que, né, na verdade, os agentes estão entrando em mercados ilícitos. Né? No mercado você entra e sai, de vez em quando o mercado te expulsa, né? Mas aí você tenta de novo, etc. O Estado é outra coisa, né? Porque o Estado é aquele que está tentando fixar, né? Então, desde o início, na própria formulação, né, dessa questão do pertencimento ou não ao mundo do crime, há um agente muito grande, muito forte, que é o Estado, né, que justamente coloca isso, né, tem o mundo do crime ou não, e que os atores, polícia, justiça criminal, ativamente, né, estão trabalhando também nisso, né. Então, se
o que me parecia interessante é que a sua própria formulação, né, permitiria a gente pensar isso, né? É um caminho mais tortuoso, né, para desistir ou não, para pertencer ou não, mas tem essa, que na verdade é a discussão, por exemplo, criminológico positivista, né, a ideia da reincidência, né, o bom criminoso é aquele, né, que vai entrar no mundo do crime e não vai sair, né, você está sempre tentando mapear, né. Então como é que você pensa um pouco também esse lado do fixar, né, as próprias trajetórias, né? Não sei se você ficou claro. Desculpa, posso aproveitar, Sim. trazendo a ideia da primeira pergunta da Camila, sobre a criminalização? Se a gente pensar, você analisou uma série histórica até grande, né, de 85 a 2008, né? Ao longo desses anos muita coisa aconteceu, até em termos de atuação estatal, tanto no sentido da repressão maior, então, por exemplo, aposto que a partir dos anos 90, né, a guerra contra as drogas deve ter tido um efeito importante, né, pensando na atuação dos aparelhos de controle do Estado, mas também no sentido da descriminalização de algumas condutas. Por exemplo, o Uruguai é hoje o nosso exemplo, né, de vanguarda, né, em tratamento de algumas questões, né, abortamento, uso de drogas. Então, isso também provavelmente teve um efeito ao longo desse, né, de 85 a 2008, a sociedade, a lei mudou muito e a postura desse aparato repressivo também mudou bastante, né? Como que daria para contemplar isso, né? Tanto no sentido da criminalização como da descriminalização, né? A saída dessa carreira criminosa pode ser, né? Existe aquele estudo clássico de que a taxa de criminalidade em Nova York caiu coincidentemente quando o aborto deixou de ser criminalizado. Como que dá para contemplar isso na análise? Bom, o que eu não sei como dizer, mas me ratina, mas como que não me faz sentido de todo dessa perspectiva do desistimento e que tem um deixo moralista na última instância, não? Eu não gosto disso porque é como esta ideia essa ideia do bem, a ideia do mal e essa ideia de que o caminho ao que todos deveriam voltar, não? Então eu fico muito incômoda com essa situação que me acontece também quando eu estudo outras coisas, por exemplo, as políticas reabilitatórias, não? E como um sempre se encontra com esse dilema de dizer por que temos que procurar isso essas mudanças nas pessoas, nas vidas das outras pessoas, não? Esse deixo moralista que tem toda esta ideia, mas acho que todo o estudo do crime o tem, salvo que um se pare na perspectiva mais crítica, não? Mas eu acho que para estudar e conhecer certos fenômenos, um tem que correr esse risco, ou pode correr, sempre estando atentos e sendo críticos das consequências que pode ter essa mirada, não? Então, eu tentei incorporar esta ideia por exemplo, essa culpabilidade do crime, não só para os crimes simples e os crimes contra a propriedade, mas justamente mostrar como outro tipo de crimes apresentam outro tipo de curvas de idade, e aqui não mostrei todos os dados, mas fez também, como eu tenho todo desagregado, eu teria que agregar tipos de crime em 3 tipos, mas tenho, por exemplo, violência doméstica, tenho estafa, não sei se se chama assim, estafa também, ou falsificação de documentos, esse tipo de coisas, e é muito interessante ver como, na verdade, se concentra nas idades maiores, né, entre os 40 e 50 anos, e como também esses fenômenos têm uma curva de idade que é diferente à clássica e a que se vê em termos agregados. Então também essa ideia de ver, bom, na curva de idade, na verdade, é a curva de idade do furto, que é um delito contra a propriedade e um delito sem violência.
Então, acho que esse tipo de análise nos leva a ver, bom, que tipo de condutas estamos criminalizando e que devemos fazer para que a solução ou seja, as cárceres não estejam mais superpobladas e não continuemos tendo cada vez mais e mais presos, não? Aqui no Uruguai estamos em meio de uma reforma do sistema prisional que principalmente o que fez foi a construção de cárceres. Então, baixamos os níveis de hacinamento, mas temos cada vez mais processados. Então, o problema não se soluciona. E os processados são processados principalmente por furto. Então, acho que esse tipo de análise serve para questionar justamente o tipo de comportamento que estamos tratando com uma pena privativa de liberdade ou uma pena não privativa. Mas no Uruguai as medidas alternativas quase não são utilizadas. Quase todos os crimes são pagados com cadeia. O que tem aqui? Acho que não compreendi fixar. Não compreendi bem. Tentando reformular, o que me pareceu interessante que, na verdade, a gente poderia ler várias coisas acontecendo a partir desses seus dados, né? Eu fiquei pensando, tem sujeição criminal, criminalização. Sim. Aí a questão da lei é fundamental. Aí os seus próprios dados quantitativos é isso, né? Os processos, etc. Mas tem todo esse mundo dos mercados, né? Que provavelmente o indivíduo que, enquanto ele não foi pego pelo Estado, ele entra e sai segundo as regras do mercado. Mas talvez teria também o registro das moralidades, né? Quando você está falando mais no qualitativo, né? Como aí muitas vezes eu tenho que dar conta numa comunidade, por que eu virei criminoso, por que eu não vou ser mais, etc. Né? Eu pensei isso, também não tem muitas coisas que várias pesquisas poderiam, elas têm relação, mas talvez dê para desdobrar, né? E até ver esse outro lado, né? O desistimento de quem não chegou a ser condenado é uma coisa, né? Aí talvez seja muito mais mercado, né? Aquele que já entrou, aí tem porque nem no Brasil os vários estudos mostram isso, né? Se a sujeição criminal está presente, né? Você não volta porque tem PCC, tem a polícia no seu pé, tem a justiça, né? Perseguindo a reincidência, tem a criminologia falando, olha o perfil do reincidente, né? Sim. Então aí você já está amarrado de outro modo, né? Eu fiquei pensando um pouco isso, como a gente não teria uma brecha aqui para pensar de forma muito mais complexa, né? Entradas e saídas no mundo do crime. Sim, por supuesto. Eu acho que sim, que toda a questão da resposta, da construção do crime e a resposta social ante certos fenômenos é a outra cara da moeda, tem que ser analisada também e obviamente condiciona este tipo de trajetórias e as transições que se podem dar. Agora nós estamos fazendo outro análise que é de tentar trabalhar com estes dados agregados das evoluções dos processamentos judiciais, mas se incorpora a idade, a corte e o período. Então, e podemos incorporar também a distinção do tipo do crime. Então, por exemplo, fizemos esse análise de idade, período e corte para furto comparado com delitos de colarinho branco. Então, é super interessante, porque isso não só dá conta desta curva de idade do crime, mas vai ilustrando a resposta diferencial do Estado frente ao mesmo tipo de fenômeno em distintos períodos da vida de um país, não? Então, este tipo de bases de dados tão longas habilitam esse tipo de análise também. Nós tivemos um crescimento muito importante das medidas punitivas na década dos 90 e princípios dos 2000 e a criminalização de todo um tipo de condutas, e agora estamos tendo também alguns processos de criminalização. Vai ser interessante
analisar o que acontece com isso no futuro, não? Eu não sei se você analisou essa questão, mas quando você fala dos discursos, dos estilos explicativos, eu queria saber, se você tivesse resposta, qual é o estilo explicativo que mais influencia o desistimento por parte das mulheres com a inflação? É o da religião, o dos fatores ativos ou o de pendurar as luvas? Não poderia dizer o que mais, porque como essa é a parte qualitativa, e o que tentei foi compreender os processos e não fazer generalizações. Mas o que acho interessante dos discursos de desistimento, no caso das mulheres, é que, na verdade, isto que estávamos falando previamente, esta ideia de moralista que tem, não? Tudo isto, que na verdade se convertir em uma boa mãe, ou uma boa trabalhadora, ou uma crente, uma pessoa que crê em Deus. Então são como papéis bastante conservadores e pouco liberadores, não, nesse sentido. Então é como essa volta a uma identidade muito importante em termos de roles, de papéis tradicionais em termos de gênero. Não é uma questão de uma identidade liberadora, mas todo o contrário. Não? Isso é o que eu achei dos discursos do desistimento feminino. Não sei se você compreendeu. Sim. Acho que podemos então finalizar. Agradeço a presença de todos. Temos a lista aqui, se alguém não ser nossos alunos. Uma chance. Agradeço a todos, então, e a professora pela exposição muito interessante. Obrigado. Não, obrigada a você.